Há silêncios que gritam. São os piores. Não é o silêncio de um quarto vazio, nem o de uma rua de madrugada. É um silêncio orgânico, vivo. Um silêncio que se alimenta do que não é dito, do que é escondido em plena luz do dia. O Hospital Geral de San Cristóbal de las Casas, no coração dos Altos de Chiapas, foi construído sobre um desses silêncios. As suas fundações não são de betão, são de segredos. Se pararmos no meio de um corredor às 3 da manhã, quando só resta o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o murmúrio distante de um monitor cardíaco, podemos senti-lo. É um peso no ar, uma densidade. Como a umidade que se cola à pele e aos ossos. As paredes deste lugar têm memória. Elas lembram-se do eco de choros que nunca foram registrados. Lembram-se do peso de pequenos corpos que entraram, mas nunca saíram pela porta principal. Lembram-se dos olhares das mulheres que chegaram com um abismo nos olhos e partiram com um deserto na alma. O cheiro do hospital é uma mistura estranha. Antisséptico, cloro, doença. Mas por baixo de tudo isso, há um aroma mais antigo. O cheiro à terra molhada, à lenha queimada e a medo. O medo é um cheiro adocicado, metálico. Aqui, impregnou-se no gesso das paredes. Aqui, o horror não precisa de máscaras nem facas. O horror veste uma bata branca. E tem os olhos mais tristes e azuis que se possa imaginar. Eu sou o Padre Del Valle e isto é Realidad México. A história que estão prestes a ouvir é uma descida a uma das zonas mais sombrias da condição humana. É um lugar onde a compaixão e o crime andam de mãos dadas. Onde um ato de piedade pode ser, ao mesmo tempo, uma monstruosidade. Não peço que julguem, ainda não. Peço que ouçam. Que sintam o frio destes corredores. Que tentem compreender a lógica perversa que pode levar um homem a tornar-se Deus e demônio. Tudo para proteger os cordeiros de uma matilha de lobos que dormem na sua própria casa. Se acreditam que a verdade deve ser contada, por mais dolorosa que seja, inscrevam-se. Acompanhem-me. Porque só lançando luz sobre estas trevas, poderemos algum dia dissipá-las. A nossa história não começa com um crime, começa com um sonho. O sonho de Sofia Mendoza. Sofia era enfermeira, mas não era apenas uma profissão. Era uma vocação gravada no seu ADN. Tinha 24 anos e uma energia que parecia inextinguível. Nasceu e cresceu em Monterrey, uma cidade de aço e pressa, e na sua mente, a medicina era uma ciência exata. Um conjunto de protocolos, diagnósticos e soluções. Um sistema concebido para curar. Quando anunciou à sua família que iria fazer o seu serviço social num hospital rural de Chiapas, a sua mãe quase desmaiou. Chiapas? Você está louca? Disse ela, com horror estampado no rosto. Lá não há nada. É outro mundo. Perigoso. Seu pai foi mais pragmático. Filha, o seu futuro está aqui. Nossos grandes hospitais privados. Não numa clínica de adobe perdida na serra. Mas Sofia era teimosa. O seu idealismo era uma armadura brilhante. É precisamente por isso que vou, respondeu. Vou para onde mais precisam de mim. Vou fazer a diferença. Ela acreditava nisso com todas as suas forças. No dia em que chegou a San Cristóbal, a realidade a atingiu com a força de uma onda. O calor úmido e pesado. O caos da pequena terminal de ônibus. Os olhares impenetráveis das pessoas. Era, de fato, outro mundo. O hospital recebeu-a com o seu cheiro característico, a bofetada de antisséptico e desesperança. Era mais pequeno do que ela imaginava, e mais velho. As paredes estavam manchadas de umidade. O chão de linóleo, gasto por milhões de passos,
mostrava o cimento em várias zonas. Na sala de espera, uma multidão silenciosa e paciente aguardava. Famílias inteiras, com roupas gastas e pele curtida pelo sol. A enfermeira-chefe, uma mulher dura chamada Matilde, recebeu-a sem sorrir. Mais uma da cidade, murmurou, mais para si mesma do que para Sofia. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Sofia não desanimou, sorriu. Vim para ajudar no que puder. Matilde soltou um bufo que podia significar qualquer coisa. Os primeiros dias foram um batismo de fogo. O hospital estava perpetuamente sobrecarregado. Faltavam medicamentos, faltavam camas, faltava pessoal. Sofia corria de um lado para o outro, aprendendo a colocar um soro com uma mão, enquanto com a outra segurava a cabeça de uma criança com febre. Mas, em meio ao caos, ela encontrou o seu propósito. Conversava com os pacientes, segurava-lhes a mão. Traduzia as explicações rápidas e técnicas dos médicos para uma linguagem que as famílias pudessem entender. Aprendeu algumas palavras em Tzotzil e em Tzeltal, o que lhe rendeu sorrisos tímidos e gestos de gratidão. Era uma pequena luz, uma anomalia. Naquele universo de resignação, o seu otimismo era quase uma agressão. E então, começou a notar as sombras. A primeira foi uma menina. Chamava-se Xochitl. Não devia ter mais de 15 anos. Chegou acompanhada por um homem mais velho, o seu pai. A menina mantinha o olhar fixo no chão. Não falava. O pai explicou que ela tinha uma forte dor de estômago. Enjoo, disse ele. Sofia levou-a para uma sala de exames. Enquanto verificava os seus sinais vitais, notou a tensão no corpo da adolescente. Sempre que tocava no seu abdômen, a rapariga estremecia, e sob o tecido do seu ruipio, Sofia adivinhou uma curvatura leve, mas inconfundível. A experiência dizia-lhe que não era apenas uma indigestão. Com a maior delicadeza que pôde, perguntou num sussurro: "Estais à espera de um bebê?" A reação de Xochitl foi aterradora. Ela não disse nada, mas os seus olhos arregalaram-se, cheios de pânico absoluto. Ela negou com a cabeça repetidamente, de forma tão violenta que todo o seu corpo tremia. Foi então que a cortina do cubículo se abriu. Era o doutor. Ricardo Morales, o diretor. Sofia já o tinha visto várias vezes. Era uma lenda no hospital. Um homem de cerca de 60 anos, alto, com cabelos completamente brancos e olhos azuis que contrastavam com a pele morena. A sua presença impunha respeito imediato. Movia-se com uma calma e uma autoridade que pareciam parar o tempo à sua volta. Não levantou a voz. O seu tom era suave, quase paternal. Enfermeira Mendoza, deixe-me a sós com a paciente, por favor. Eu trato disso. Sofia sentiu um arrepio. Não era um pedido. Era uma expulsão. Acenou com a cabeça, recolheu os seus instrumentos e saiu. Ao fechar a cortina, ouviu a voz do médico, ainda mais baixa, falando com a menina num tzotzil fluente e calmo. Alguns minutos depois, o médico saiu. O seu rosto era uma máscara impenetrável. Gastroenterite grave. Já lhe administrei o tratamento. O pai dela vai levá-la para casa. Ela precisa de repouso. Doutor, mas eu acho que... começou a dizer Sofia. Ele interrompeu-a, sem olhar para ela. Estava a escrever algo no prontuário. A senhora acredita em muitas coisas, enfermeira. É nova. Aprenda a observar antes de diagnosticar. O tom não foi rude. Foi pior. Foi condescendente. Ele descartou-a como se fosse uma criança. Sofia ficou paralisada. Sentiu o rosto arder de humilhação.
Dias depois, procurou o prontuário de Xochitl. Diagnóstico oficial: gastroenterite, alta voluntária. Não havia uma única menção a uma possível gravidez, nem uma nota sobre as suas suspeitas. O registro estava impecável. Era como se a conversa deles, o pânico nos olhos da rapariga, nunca tivesse acontecido. A segunda sombra apareceu 2 semanas depois. Uma noite, nas urgências, trouxeram uma mulher de uma comunidade distante, cerca de 30 anos. Estava a sangrar muito. O marido e o cunhado trouxeram-na. Deixaram-na numa maca e ficaram num canto, a murmurar entre si. Não se aproximavam dela. O diagnóstico parecia óbvio, um aborto espontâneo que tinha complicado. O caos era total. Mas então, apareceu o Dr. Morales. O seu turno tinha terminado há horas, mas alguém o tinha chamado. Como sempre, a sua chegada foi como jogar óleo sobre águas turbulentas. Ele assumiu o controlo. As suas ordens eram rápidas, precisas. Soro, oxigênio. Preparem a sala de cirurgia para uma curetagem. Agora. Sofia auxiliou no procedimento. Ela se lembra do cheiro metálico do sangue. Ele enchia toda a sala de cirurgia. Ela se lembra da expressão do médico. Concentração absoluta. Mas havia algo mais em seus olhos. Uma tristeza profunda e insondável. Como se ele estivesse realizando aquele mesmo procedimento pela milionésima vez. A mulher foi salva. Horas depois, quando a adrenalina baixou, Sofia estava a preencher a papelada. O relatório do doutor. Morales era conciso. Aborto espontâneo incompleto. Feto com aproximadamente 9 semanas de gestação. Mas algo não batia certo. A quantidade de sangue, o tamanho do útero, os restos que tinham sido extraídos. Sofia já tinha visto abortos de 9 semanas. Isto era diferente. Isto era muito mais avançado. Parecia um parto a termo. Um que tinha sido ocultado. Ou interrompido. Olhou para o ecrã. 9 semanas. Uma mentira. Uma mentira simples, limpa, digitada num relatório oficial. Sentiu uma onda de náuseas. Teve de sair da sala das enfermeiras e correr para a casa de banho. Apoiou-se no lavatório, respirando com dificuldade. O reflexo no espelho partido devolveu-lhe a imagem de uma estranha, pálida, assustada. Ao sair, esbarrou nele. O Dr. Morales estava encostado à parede do corredor, como se estivesse à sua espera. "Está bem, enfermeira Mendoza?" A voz dele era calma. "Sim, doutor. Foi uma noite longa." Ele acenou lentamente com a cabeça. Os seus olhos azuis a examinavam, como se pudessem ler os seus pensamentos. "Este lugar tem uma maneira de consumir as pessoas, especialmente aquelas que sentem demais", disse ele em voz baixa. "Um conselho, se me permite. Não faça perguntas cujas respostas não queira saber." Ele endireitou-se e afastou-se pelo corredor, os seus passos silenciosos ecoando na noite. Não era um conselho, era um aviso. Naquela noite, Sofia tomou uma decisão. Deixou de ser a enfermeira idealista que queria mudar o mundo. Tornou-se uma espiã. Comprou um pequeno caderno e começou a tomar notas. Datas, nomes, diagnósticos que não batiam certo. Raparigas que chegavam com infecções renais e saíam com o olhar vazio. Mulheres com quistos ovarianos que eram tratadas pessoalmente pelo diretor em seu consultório privado. Era um padrão, consistente demais para ser coincidência. Um sistema de silêncios e mentiras, perfeitamente orquestrado pelo Dr. Morales. Mas a pergunta continuava lá, corroendo-a por dentro. Por quê? Por que um homem com o seu prestígio, prestes a se aposentar, se arriscava dessa maneira?
O que ele ganhava com isso? A resposta veio da fonte mais inesperada. Helena, a enfermeira mais velha do hospital. Uma mulher pequena, enrugada, que parecia feita do mesmo material das montanhas de Chiapas. Estava lá há 40 anos. Tinha visto de tudo. Uma tarde, Helena encontrou-a na sala de descanso, escrevendo freneticamente no seu caderno. Sofia fechou-o de repente, como uma criança apanhada a fazer uma travessura. Helena sentou-se ao seu lado. Mexeu o café durante um longo tempo, em silêncio. O único som era o da colher batendo na chávena. Finalmente, ela falou. A sua voz era um sussurro áspero. Achas que descobriste um segredo terrível, não é, menina? Sofia não respondeu. O seu coração batia forte. Achas que o doutor é um monstro? Continuou Helena, sem olhar para ela. Mas não compreendes nada. Não vês a floresta por estares a olhar para uma única árvore. Fez uma pausa. Conheces estas famílias das comunidades? Aquelas que vivem a 3 horas de caminho, onde a polícia e a lei não chegam. São clãs. Protegem-se. Guardam os seus segredos com a vida. Helena inclinou-se para ela. O seu hálito cheirava a café e resignação. Às vezes, o pior monstro não é um estranho. Às vezes, o monstro dorme na mesma casa. Às vezes, tem o mesmo sangue que tu. E então, ela pronunciou a frase que mudou tudo. Às vezes, a família é a doença. Helena levantou-se e foi embora, deixando Sofia sozinha com aquelas palavras a ecoar na sala. A família e a doença. Incesto. A palavra não surgiu na sua mente. Ela explodiu. Foi uma detonação nuclear que reorganizou todo o seu universo. De repente, todas as peças se encaixaram. O pânico nos olhos de Xochitl, a recusa violenta, o marido e o cunhado que não tocavam na mulher que sangrava. As meninas que chegavam com os pais ou tios e não ousavam levantar os olhos do chão. O silêncio. O maldito, espesso e onipresente silêncio. Uma gravidez fruto de incesto nessas comunidades fechadas não era uma vergonha. Era uma abominação. Uma mancha na honra de toda a família. Uma sentença de morte social para a mulher. E, muitas vezes, uma sentença de morte literal para o bebê. Um bebê que era a prova viva do crime. E o doutor Morales não era um criminoso. Era um cirurgião social. Amputava o problema antes que a gangrena se espalhasse. Falsificava registros, realizava procedimentos secretos. Apagava a existência dessas gravidezes proibidas. Não o fazia por dinheiro, nem por poder. Fazia-o para proteger as vítimas de um destino infinitamente pior. Sofia sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Apoiou-se na mesa. O caderno na sua bolsa pesava agora como um bloco de chumbo. Ela estava presa num paradoxo moral impossível: denunciar o doutor. Morales significava expor dezenas de vítimas. Significava arrastá-las para o centro de um escândalo que as destruiria. Significava entregá-las a um sistema judicial que, como ela intuía, não saberia ou não quereria protegê-las. Calar-se significava tornar-se cúmplice. Cúmplice de abortos ilegais. Cúmplice de uma mentira maciça. Cúmplice de um homem que brincava de ser Deus. Ela precisava ouvir isso dele. Precisava que ele confirmasse o horror. Naquela noite, ela esperou por ele. Encontrou-o no seu escritório. A única luz era a de um candeeiro que iluminava a sua secretária, coberta de papéis. A sala cheirava a café frio e a décadas de cansaço. Quando ela entrou, ele nem pareceu surpreendido. Tirou os óculos de leitura. Entre, enfermeira Mendoza. Feche a porta. A sua voz era grave e tingida de uma fadiga que ia além do físico. Sofia parou em frente à sua secretária.
O coração batia forte nas têmporas. As gravidezes. Você faz com que elas desapareçam. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele recostou-se na sua velha cadeira de couro, que rangeu como se estivesse a queixar-se. Desaparecer é uma palavra interessante, disse ele, com um meio sorriso triste. O que acha que é melhor, enfermeira? Fazer desaparecer uma gravidez ou fazer desaparecer a menina que a carrega? É ilegal, sussurrou Sofia. Ilegal? Ele soltou uma risada seca, sem humor. Há muitos anos, quando era jovem e idealista como você, eu seguia a lei. Chegou uma menor de 13 anos, grávida do padrasto. As autoridades competentes foram notificadas. Polícia, serviços sociais, Ministério Público. Os formulários foram preenchidos e o procedimento estabelecido, que parecia ser o correto, foi seguido. Ele inclinou-se sobre a mesa. Os seus olhos azuis eram 2 poços de dor. Uma semana depois, a menina escorregou e caiu num barranco. Morte acidental, disse a polícia. O padrasto chorou no funeral. O agente dos serviços sociais deu-me uma palmada nas costas e disse-me para não me meter em costumes e tradições. Naquele dia, aprendi uma lição, Sofia. O sistema não foi concebido para salvar ninguém. Está concebido para se proteger a si próprio. A sua função é transformar a tragédia em papelada. E os bebés? Perguntou ela, com a voz quebrada. O que acontece aos que nascem? O rosto do Dr. Morales ficou completamente sombrio. Há um convento. Nos arredores. Umas freiras que compreendem que há leis mais elevadas do que as dos homens. Os bebés vão para lá. Sem nome, sem história. Fantasmas. É a única coisa que posso oferecer-lhes. Uma vida sem passado, em troca de ter uma vida. Sofia sentiu-se desfalar. Apoiou-se na parede. Está a brincar aos deuses, disse ela, quase sem fôlego. O Dr. Morales olhou para ela fixamente. E pela primeira vez, Sofia viu uma lágrima escorrer pela sua bochecha curtida. Não, enfermeira, disse ele com a voz quebrada. Há muito tempo que Deus deixou de olhar para este lado do mundo. Eu apenas limpo o que ele deixa para trás. Sofia saiu do consultório do Dr. Morales e mergulhou no silêncio do hospital. Mas já não era o mesmo silêncio. Antes, era uma ausência de som. Agora, era uma presença. Um ser vivo que respirava pelas grades de ventilação e deslizava pelo chão de linóleo. Era o silêncio de um segredo partilhado. O peso desse segredo esmagou-a. Chegou ao seu quarto e desabou na cama, ainda com o uniforme vestido. Olhou para o teto rachado e viu o rosto do Dr. Morales. Viu a lágrima solitária escorrendo pela sua bochecha. Viu a derrota de um homem que lutara durante 30 anos contra um fantasma. E agora, o fantasma era ela. Os dias que se seguiram foram uma tortura. O mundo se dividiu em 2 para Sofia. Aqueles que sabiam e aqueles que não sabiam. Os que sabiam moviam-se com uma coreografia silenciosa e precisa. Ela via Helena, a enfermeira idosa, interceptar uma família confusa na sala de espera. Com algumas frases em tzotzil e uma mão no braço de uma rapariga apavorada, ela desviava-a do fluxo normal de pacientes. Levava-a para uma sala de descanso e oferecia-lhe um chá de camomila. E esperava. Esperava que o Dr. Morales tivesse uma vaga. Via Ramon, o responsável pelo arquivo. Um homem calado que mancava de uma perna. Quando uma dessas pacientes recebia alta, o prontuário passava pelas suas mãos. E às vezes, uma página crucial, aquela que detalhava o procedimento real,
Se perdia. Ramon encolhia os ombros com uma expressão de impotência perfeitamente ensaiada. Com esta desordem, senhorita, é um milagre encontrarmos alguma coisa. Eu via Miguel, o motorista da ambulância noturna. Às vezes, ele tinha que fazer uma viagem não oficial. Uma viagem sem registro. Uma viagem para os arredores da cidade, perto de um convento com muros altos. Ele voltava com a ambulância vazia e o olhar perdido no horizonte, como se voltasse de um funeral. Eles eram uma conspiração, uma irmandade de pecadores compassivos, e Sofia estava no limiar, sem saber se entrava ou fugia. Tentou continuar como se nada fosse. Fazer o seu trabalho, mas a mentira a envenenava. Cada vez que tinha de escrever infecção urinária no prontuário de uma rapariga que claramente estava a sofrer as sequelas de um aborto induzido, sentia os dedos a arder. Cada vez que tinha de sorrir para um pai que cheirava a álcool e culpa, sentia o gosto de vômito na garganta. O ponto de ruptura chegou numa terça-feira à tarde. Chegou uma menina. Chamava-se Lucia. Tinha 14 anos, mas parecia ter 11. Era pequena, frágil, com 2 tranças compridas e olhos enormes e assustados. Foi trazida pelo tio, um homem corpulento, com um sorriso que não chegava aos olhos. O diagnóstico oficial foi apendicite aguda. Uma dor abdominal que exigia observação. Era uma mentira. Lucia estava grávida. E o tio era o pai. Sofia percebeu isso no momento em que viu o modo como ele a olhava. Um olhar de posse. E o modo como ela se encolhia cada vez que ele se aproximava. Morales ficou responsável pelo caso. Sofia teve que preparar Lucia para o procedimento. Teve que dizer-lhe que iriam fazer uma limpeza para curar a infecção. Lucia olhou para ela da maca. Os seus olhos eram 2 poços de medo. Vai doer? Sussurrou. A voz era tão fina que quase se partiu. Sofia sentiu o seu próprio coração partir-se em 2. Não, querida. Vamos dar-te um medicamento para dormires. Quando acordares, tudo terá passado. Era a frase do protocolo. A frase que sempre se usava. Mas ao dizê-la, Sofia sentiu que se sufocava. Injetou-lhe o sedativo. Viu os olhos de Lucia fecharem-se lentamente. E enquanto a menina mergulhava na inconsciência, uma lágrima silenciosa rolou pela sua bochecha. Essa lágrima foi o que mudou tudo. Naquela noite, Sofia não foi para o seu quarto. Subiu ao telhado do hospital. O ar frio da noite queimava-lhe o rosto. Dali, San Cristóbal era um mar de luzes tênues. E mais além, a escuridão impenetrável das montanhas. Sentou-se na beira, com os pés pendurados no vazio. Não pensava em saltar. Pensava na lágrima de Lucia. Compreendeu que não podia continuar assim. A cumplicidade estava a matá-la. Estava a transformá-la numa daquelas enfermeiras de olhar vazio que tinha visto ao chegar. Tinha de haver outra maneira. Recusava-se a aceitar que o mundo fosse tão simples e tão terrível. Recusava-se a aceitar que as únicas opções fossem um aborto clandestino ou um acidente num barranco. A raiva substituiu o medo e a confusão. Uma raiva fria, lúcida. Se o Dr. Morales era o arquiteto de uma solução monstruosa e o sistema era um muro de indiferença, ela encontraria uma brecha. Ou a criaria à força. Desceu do telhado e tornou-se outra pessoa. A sua missão já não era compreender, era agir. Durante as 3 semanas seguintes, Sofia levou uma vida dupla. Durante o dia, era a enfermeira Mendoza, eficiente e discreta. À noite, era uma investigadora, uma espiã. Começou a reunir provas. Nas noites em que estava de plantão,
entrava no escritório de arquivos de Ramon. Com o seu telemóvel, fotografava os processos, o relatório de admissão e depois o relatório de alta, assinado por Morales, com o diagnóstico falsificado. Criou uma pasta encriptada no seu telemóvel. Chamou-lhe o Silêncio. Contactou com muito cuidado a prima de uma das raparigas que tinha sido tratada meses antes. Encontrou-se com ela no mercado, fingindo comprar legumes. A mulher, no início, recusou-se a falar. O medo era uma mordaça. Mas Sofia não a pressionou. Apenas conversou com ela. Contou-lhe sobre Lucia. Falou-lhe sobre a impotência. E a mulher finalmente falou. Gravou o seu testemunho com o telemóvel escondido no bolso. A mulher falou num sussurro trêmulo. Contou que a sua prima tinha sido abusada repetidamente pelo próprio pai, que a família sabia, mas calava-se para não causar problemas. Disse que o Dr. Morales tinha sido a sua única ajuda. Conseguiu os horários da ambulância de Miguel e anotou as noites dos transportes fantasmas. O seu pequeno caderno encheu-se de dados, datas, nomes, inconsistências, testemunhos. Era uma bomba relógio. Ela sabia que não podia fazer nada em San Cristóbal. A rede de Morales era demasiado profunda. A sua influência, demasiado grande. Tinha de sair do seu feudo. Tinha de ir para a capital do estado, para Tuxtla Gutiérrez. Lá, os costumes e tradições não seriam uma desculpa. Lá, a lei era a lei. Ou pelo menos era nisso que ele queria acreditar. Precisava de uma desculpa para se ausentar. Pediu 2 dias de folga. A desculpa: uma emergência familiar. A sua avó estava doente. Teve de pedir diretamente ao Dr. Morales. Entrou no seu escritório. Ele estava, como sempre, rodeado de papéis. Doutor, preciso de lhe pedir 2 dias. A minha avó está delicada. Ele levantou os olhos. Os seus olhos azuis estudaram-na durante um longo, muito longo segundo. Sofia sentiu que ele conseguia ver através dela. Que conseguia ver a pasta encriptada no seu telemóvel, o caderno na sua mala, a mentira nos seus lábios. Claro, enfermeira, disse ele finalmente. A sua voz era suave. A família vem em primeiro lugar. Vá. Mas enquanto ela se virava para sair, ele acrescentou. Tenha cuidado na capital, Sofia. É uma selva diferente da nossa. Mais perigosa. Sofia ficou paralisada. Ele sabia, não sabia os detalhes, mas sabia que ela ia fazer algo. E não a impediu. A viagem de autocarro para Tuxtla foi surrealista. Sofia sentou-se junto à janela, observando a paisagem verde e caótica de Chiapas passar. Sentia-se como a protagonista de um filme. A jovem heroína que viaja para a capital com as provas que derrubarão o sistema corrupto. Repassava o seu discurso na mente. Seria clara, concisa, profissional. Apresentaria as provas de forma irrefutável. Imaginava os promotores, homens e mulheres íntegros, ouvindo-a com atenção. Abrindo uma investigação imediatamente. Enviando uma equipa para San Cristóbal, protegendo as vítimas, fazendo justiça. A sua ingenuidade era quase comovente. O edifício da Procuradoria-Geral do Estado era uma monstruosidade de vidro fumado e betão. Um templo à burocracia. Tinha sido projetado para fazer qualquer pessoa sentir-se pequena e insignificante. E funcionava. O ar-condicionado no interior era glacial. Um contraste brutal com o calor pegajoso da rua. A primeira linha de defesa do sistema era uma recepcionista com unhas perfeitamente cuidadas e uma expressão de tédio crônico. Tem marcação? Perguntou ela, sem tirar os olhos do ecrã do computador, onde via um vídeo de gatos. Não. É uma emergência.
Tenho de denunciar uma série de crimes graves. A mulher suspirou. Um suspiro teatral para deixar claro o quanto isso a estava incomodando. Preencha o formulário 1A, Seção de Denúncias dos Cidadãos. Ela deslizou um papel pela janela. Sofia passou 1 hora sentada numa cadeira de plástico, preenchendo o formulário com sua caligrafia apertada. Quando o entregou, a recepcionista olhou para ele por cima. Isso não vem aqui. Isto é para reclamações administrativas. Precisa do formulário 2B para denúncias criminais. Ela deu-lhe outro papel. Era uma cópia em papel carbono. As perguntas eram quase idênticas. Era a segunda linha de defesa. O esgotamento burocrático. Depois de mais 1 hora de espera na sala de cadeiras de plástico laranja, chamaram-na. Mas não foi recebida por um procurador. Levaram-na para um pequeno escritório sem janelas, onde um jovem com um fato mal ajustado e manchas de café na gravata a esperava. Era um estagiário, um analista de primeiro contacto. "Vamos lá, conte-me", disse ele, abrindo um ficheiro do Word no seu computador. Ele bocejou sem cobrir a boca. Sofia começou a falar. Ela tentou ser clara e concisa, como havia ensaiado. Mas a indiferença do jovem a desarmava. Ele digitava com 2 dedos, cometendo erros, pedindo-lhe para repetir nomes que ela acabara de dizer. "Incesto?", disse ele, franzindo a testa. "Tenha certeza? Isso é muito primitivo, não é?" Após 20 minutos, ele imprimiu 2 folhas. "Assine aqui." Sofia leu o que ele tinha escrito. Era um resumo grosseiro, simplificado e cheio de erros da sua denúncia. O horror que ela tinha tentado transmitir tinha se transformado numa anedota chata e sem vida. "Isto não é o que eu disse", protestou ela. "É o resumo para o sistema, senhora. Assine ou não podemos encaminhá-lo." Ela assinou. Sentia-se suja. Fizeram-na esperar mais 1 hora. Finalmente a porta se abriu e o vice-diretor apareceu. Um homem de cerca de 50 anos, com cabelo penteado para trás. Um fato caro e um sorriso que parecia esculpido em cera. "Senhorita Mendoza, é um prazer. Desculpe a espera. Sou o advogado Armendáriz." Ele a conduziu ao seu escritório. Era grande, com vista para a cidade. Cheirava a couro e a um ambientador cítrico caro. Ele ouviu-a com uma atenção impecável. Acenava com a cabeça nos momentos certos. Franzia o sobrolho. Parecia a encarnação da justiça. Quando Sofia terminou, exausta, e colocou o telemóvel com as fotos e a gravação sobre a mesa de mogno, ele recostou-se na cadeira. "Impressionante", disse ele. "Realmente impressionante a sua dedicação, senhorita. Uma verdadeira vocação para o serviço." Sofia sentiu uma pontada de esperança. "Mas", continuou ele, e essa palavra mudou tudo, "o que você me apresenta, de um ponto de vista estritamente jurídico, é um campo minado." Ele começou a desconstruir o caso dela, com a precisão de um cirurgião. As fotos dos arquivos, obtidas ilegalmente. Inadmissíveis num julgamento. A gravação, feita sem consentimento, ilegal. O testemunho é baseado em boatos, o resto são suas interpretações, suas suspeitas. "Mas o padrão é evidente", exclamou Sofia. "Ah, o padrão", disse ele sorrindo. "No direito, os padrões são para os alfaiates. Precisamos de factos, provas admissíveis. Um caso sólido." Levantou-se e caminhou até a janela. "E suponhamos, apenas suponhamos, que conseguimos montar um caso. Sabe o que aconteceria? A imprensa. Os nomes das vítimas em todos os jornais. Os seus rostos na televisão. A vergonha para suas famílias.
a destruição das suas comunidades. Quando um juiz proferisse a sentença, se é que o faria, as vidas que você queria proteger já teriam sido reduzidas a cinzas. A sua lógica era um veneno gelado. Então, não vão fazer nada? Não disse isso, respondeu ele, virando-se para ela. O que estou a dizer é que temos de ser estratégicos. A sua denúncia, na verdade, não é uma. São várias. Ele voltou para a sua secretária e pegou numa caneta. Começou a desenhar um diagrama num bloco de notas. Temos, por um lado, uma possível negligência médica e falsificação de documentos. Isso é da competência do Ministério Público para funcionários públicos. Por outro lado, temos abortos ilegais. Isso é da competência do Ministério Público para crimes contra a saúde. E, finalmente, o mais delicado, as crianças desaparecidas. Isso é para o Ministério Público especializado na busca de pessoas desaparecidas. Ele olhou para ela com seu sorriso de cera. Você vê o problema? Você trouxe uma sopa, e nós precisamos classificar os ingredientes separadamente. Não podemos iniciar uma investigação geral. O sistema não funciona assim, não é um filme. Ele abriu uma gaveta e tirou um maço de formulários. Eram idênticos. O que você deve fazer é apresentar uma denúncia formal e separada em cada uma das 3 agências. Aqui estão os formulários 3A, 4C e, claro, o 2B que você já conhece. Preencha um para cada crime que você presume. Seja muito específica. Anexe as provas correspondentes a cada caso. Assim que os processos forem abertos, seguirão o seu curso legal. O sistema não foi concebido para falhar. Foi concebido para atomizar o horror. Para o fragmentar em tantos pedaços burocráticos que perdesse toda a sua forma, todo o seu significado. Para que cada pedaço se perdesse num labirinto de jurisdições e burocracia até morrer de inanição. Sofia ficou sem palavras. Olhou para os formulários. Olhou para o homem sorridente e compreendeu. Compreendeu o riso amargo do Dr. Morales. Compreendeu o seu cansaço infinito. Não estava a lutar contra um homem. Estava a lutar contra isto. Contra esta máquina monstruosa, perfeitamente concebida para não fazer nada. Levantou-se. As suas pernas tremiam. Obrigada, advogado, disse, com uma voz que não reconheceu. Não pegou nos formulários. Saiu do escritório, do edifício. A porta de vidro fechou-se atrás dela, selando aquele mundo de ar-condicionado e crueldade educada. O calor de Tuxtla atingiu-a. Sentiu-se como se tivesse voltado à superfície depois de estar prestes a afogar-se. Ficou parada na calçada, observando o trânsito passar, e pela primeira vez na vida, sentiu-se completamente sozinha. E completamente derrotada. A viagem de autocarro de volta a San Cristóbal foi uma descida pelas camadas da própria alma de Sofia. Cada curva da estrada que serpenteava pelas montanhas era uma reviravolta dentro dela. Ela partiu de San Cristóbal, sendo uma soldado idealista, armada com fé na justiça. Voltava como uma veterana de uma guerra perdida, com o sabor amargo da pólvora burocrática na boca. Olhava pela janela, mas já não via a beleza avassaladora da selva. Via uma prisão verde, um labirinto de montanhas e vales onde as regras do seu mundo não se aplicavam. Um lugar onde a justiça não era cega, mas tinha decidido fechar os olhos deliberadamente. Entrou no hospital à meia-noite. O guarda, um homem mais velho que sempre lhe sorria, nem sequer levantou os olhos do seu jornal desportivo. Para ele, ela era apenas mais uma enfermeira a terminar um longo dia. Ele não conseguia ver que a mulher que acabara de cruzar a porta
Não era a mesma que tinha saído 48 horas antes. A máscara tinha se fundido com o seu rosto. Nos dias seguintes, a mudança em Sofia foi sutil, mas profunda. Ela continuava a ser gentil com os pacientes. Continuava a segurar as mãos e a oferecer palavras de conforto. Mas a sua compaixão agora tinha um toque de tristeza. Os seus sorrisos já não chegavam aos olhos. Havia uma distância, uma camada de vidro entre ela e a dor dos outros. Era um mecanismo de defesa. Se sentisse demais, iria quebrar. A sua relação com a conspiração do Dr. Morales também mudou. Ela já não era uma estranha, uma ameaça potencial. Sem querer, ela tinha se tornado uma deles. Uma tarde, enquanto estava na farmácia do hospital à procura de Gaze, viu Helena, a enfermeira veterana, a falar com uma rapariga que não teria mais de 16 anos. A rapariga chorava em silêncio. Helena sussurrava-lhe algo, com uma calma que parecia antinatural. Naquele momento, a enfermeira-chefe Matilde dobrou a esquina do corredor. O seu rosto era uma nuvem de tempestade. Ela detestava a desordem. O que está a acontecer aqui? Esta não é uma sala de espera, disse Matilde com a sua voz cortante. Antes que ela pudesse pensar, Sofia interveio. Chefe, desculpe, disse ela saindo da farmácia. É que esta paciente sentiu-se tonta de repente. Trouxe-a aqui para que se sentasse um momento. Acho que ela teve uma queda de açúcar. Ela mentiu. Mentiu com uma facilidade que a aterrorizou. Matilde olhou para ela com desconfiança, mas depois deu de ombros. Então dê-lhe um copo de água e volte para a sala de espera. Isto é um hospital, não um salão de chá. Ela saiu, com o barulho dos seus tamancos ecoando no corredor. Helena ergueu os olhos e olhou para Sofia. Não disse obrigada. Não sorriu. Houve apenas um breve, quase imperceptível, aceno de cabeça. Um reconhecimento. Bem-vinda ao clube. Sofia sentiu um frio glacial. Acabara de se tornar cúmplice ativa. Ela tinha usado a sua inteligência não para buscar a verdade, mas para ajudar a escondê-la. Naquela noite, encontrou uma chávena de café fumegante na sua estação de enfermagem. Ninguém a tinha deixado lá, e ninguém admitiu tê-lo feito. Mas ela sabia que era do Dr. Morales. Não era um agradecimento, era um pêsame. Um reconhecimento silencioso da alma que ela acabara de começar a sacrificar. Enquanto isso, no escritório aseptizado e climatizado de Tustla Gutierrez, a denúncia de Sofia não havia morrido completamente. O vice-diretor Armendáriz era um burocrata experiente. Ele sabia que ignorar completamente uma denúncia, por mais informal que fosse, poderia ser perigoso. No improvável caso de o assunto escalar, ele precisava de poder demonstrar que tinha tomado medidas. Então, ativou o protocolo mais inofensivo e, ao mesmo tempo, mais útil da burocracia, a auditoria de rotina. Não enviou uma equipa de investigação criminal. Enviou apenas um homem do Departamento de Fiscalização Interna da Secretaria da Saúde, um auditor financeiro. O seu nome era Ramiro Gutierrez. Gutierrez era a encarnação da mediocridade do sistema. Um homem de 40 e poucos anos, com uma calvície incipiente que tentava esconder penteando alguns fios de cabelo compridos para cima. A sua camisa branca tinha sempre uma mancha de suor debaixo dos braços e o seu hálito cheirava a café velho e frustração. Não se interessava pela justiça. Não se interessava pelos direitos humanos. Interessava-se por faturas, recibos, inventários. O seu trabalho consistia em encontrar irregularidades, não para as corrigir, mas para as documentar.
Um relatório bem documentado sobre o caos de um hospital rural poderia significar uma pequena promoção ou, pelo menos, alguns pontos extras na sua avaliação de desempenho. A sua chegada ao Hospital Geral de San Cristóbal foi como a de uma mosca zumbindo em uma sala silenciosa. Irritante, mas não imediatamente perigosa. Ele instalou-se num pequeno escritório vazio e começou a pedir papéis. Milhares de papéis. Faturas de fornecedores, registros de medicamentos, diários de manutenção, folhas de pagamento. Todo o hospital olhava para ele com desconfiança. O Dr. Morales avisou a sua rede com uma única frase numa reunião de pessoal. Temos visita. Sejamos hospitaleiros. A mensagem era clara. Extremo cuidado. Gutierrez passava os dias a queixar-se do calor, da lentidão dos computadores, da falta de um bom café. Parecia mais interessado em saber onde se comia bem na cidade do que nos segredos do hospital. Mas não era tolo. Tinha o faro de um cão de caça para uma coisa: dinheiro e poder. E foi então que o destino, ou a má sorte, decidiu jogar a sua carta mais cruel. Ele chegou num Mercedes-Benz preto com vidros escuros. O carro era tão incongruente, estacionado entre as velhas carrinhas e os táxis em mau estado, que parecia de outro planeta. Do carro saiu uma mulher de cerca de 50 anos, vestida de linho branco. Ela usava óculos de sol tão grandes que cobriam metade do rosto e falava ao telemóvel que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Sofia. Atrás dela, quase arrastada, ia uma rapariga de 16 anos. Pálida, magérrima, com o olhar perdido. As suas roupas de grife não conseguiam esconder nem a protuberância da barriga, nem o abismo de desespero nos seus olhos. Elas não passaram pela sala de espera. Entraram diretamente e perguntaram pelo escritório do diretor. O nome da menina era Maria. A mulher era sua mãe. E o pai do bebê que ela esperava era seu tio. Um deputado local em ascensão, um homem com poder real, conexões na capital do estado e uma reputação a proteger a qualquer custo. O auditor Gutierrez estava no corredor, a esticar as pernas, quando as viu passar. O seu olhar burocrático fixou-se na bolsa da mulher, nos sapatos da última moda, na aura de riqueza e arrogância que as rodeava. Fez uma nota mental. A conversa no consultório do Dr. Morales foi breve e brutal. Doutor, disse a mãe, sem sequer se sentar. Falaram-nos de si. Disseram-nos que é um homem discreto e eficaz. Colocou um envelope grosso sobre a secretária. Temos um problema familiar, um erro de juventude, um problema que deve desaparecer, sem deixar rasto. O custo não é um problema. O Dr. Morales olhou para o envelope. Depois olhou para a rapariga, Maria, que continuava de pé junto à porta, como uma estátua. Naquele momento, todo o seu mundo desabou. O seu sistema, a sua rede de compaixão, construída com 30 anos de sacrifícios para proteger as vítimas mais indefesas, estava a ser sequestrada. Estava a ser transformada num serviço de limpeza para os pecados dos poderosos. Sentiu-se sujo, profanado, mas sabia que não podia recusar. O deputado era um homem perigoso. Um não seria apenas uma recusa. Seria uma declaração de guerra. Uma guerra que ele não poderia vencer. Um escândalo público destruiria não só ele, mas toda a sua rede. Exporia todas as mulheres que ele tinha ajudado. Ele aceitou. Faremos o que for necessário, disse ele, e a sua própria voz soou estranha. Maria foi internada num quarto privado, o único do hospital. O diagnóstico oficial, observação por anemia grave. A máquina do silêncio foi posta em marcha, mas desta vez a engrenagem rangia,
parecia forçada, suja. Sofia viu a admissão, viu o carro, viu o envelope mudar de mãos através da porta entreaberta do escritório do diretor. E algo dentro dela, a última centelha de idealismo que havia sobrevivido ao massacre de Tuxtla, transformou-se numa chama fria de raiva. Uma coisa era proteger uma menina aterrorizada do seu pai violador. Outra coisa muito diferente era usar essa mesma maquinaria para encobrir o crime de um político corrupto. Isto não era piedade. Isto era cumplicidade com o mal. O auditor Gutierrez, do seu pequeno escritório, também notou a anomalia. A paciente no quarto privado, as visitas noturnas de um carro oficial, a tensão palpável no pessoal sempre que alguém se aproximava daquele corredor. A sua preguiça dissipou-se. O seu instinto de predador burocrático aguçou-se. Aqui havia algo importante. Algo que ia além de algumas faturas inflacionadas. Aqui havia poder. E onde há poder, há segredos. E os segredos, para um homem como Gutierrez, eram uma moeda de troca muito valiosa. Começou a fazer perguntas, sutis no início. E aquela paciente da privada? Alguma celebridade? Perguntou a uma das enfermeiras mais jovens. O que vai acontecer no hospital? A sobrinha do deputado continua tão delicada, comentou com o homem da limpeza. Ele recolhia fragmentos, rumores, murmúrios. O hospital tinha se tornado uma panela de pressão com 2 fogões por baixo. Por um lado, a iminente solução do problema de Maria. Por outro, a crescente curiosidade do auditor. O Dr. Morales estava preso no meio. Sofia via-o nos corredores. Ele parecia um fantasma. Tinha perdido peso. Os seus olhos azuis, antes cheios de uma tristeza ativa, agora estavam vazios, apagados. O peso de 3 décadas tinha se tornado, de repente, venenoso. Uma noite, Sofia confrontou-o no corredor deserto. Isto está errado, doutor, disse ela em voz baixa. Não é por isso que o faz. Ele parou, olhou para ela. Por um momento, ela viu o homem que conhecera na sua primeira noite. O homem com lágrimas nos olhos. E que escolha tenho, Sofia? Respondeu ele, a voz pouco mais que um sussurro. Dizer que não? E deixar que este homem use o seu poder para nos destruir a todos? Para fechar o hospital? Para deixar milhares de pessoas sem qualquer assistência médica? Às vezes, para salvar a floresta, é preciso sacrificar uma árvore. Mesmo que seja uma árvore podre. Ele se afastou, deixando-a com essa lógica brutal a ressoar nos seus ouvidos. Mas Sofia não conseguia aceitar isso. O sistema que a havia derrotado em Tuxtla agora estava a usar o abrigo do Dr. Morales como sua própria clínica privada de limpeza de pecados. Era a perversão final. E enquanto a tempestade se formava dentro das paredes do hospital, o corpo de Maria seguia seu próprio curso biológico. Indiferente aos segredos, à política e à moral. O parto estava próximo, e com ele, a inevitável colisão de todas as forças em jogo. O silêncio estava prestes a ser quebrado, e o som seria ensurdecedor. A tempestade chegou sem aviso prévio, como costumam fazer as tempestades nos altos de Chiapas. Numa tarde, o céu estava limpo e o sol castigava a terra. Na hora seguinte, o céu tornou-se de uma cor roxa escura e o ar ficou parado, pesado, como se o mundo contivesse a respiração. Naquela mesma noite, Maria, a sobrinha do deputado, entrou em trabalho de parto. O hospital se tornou o olho do furacão. A mãe de Maria, uma fúria contida de perfume caro e nervosismo, não parava de dar ordens às enfermeiras, como se fossem suas criadas pessoais. O deputado, que tinha chegado no seu Mercedes,
não saiu do consultório do Dr. Morales. A sua presença era uma nuvem de fumo de cigarro e ameaças veladas. Isso tem que ser limpo, Ricardo. Entende? Limpo, sem pontas soltas, dizia ele, andando de um lado para o outro no consultório como um animal enjaulado. O Dr. Morales estava sentado à sua secretária, mais pálido do que nunca. Parecia uma estátua de cera. A sua rede, o seu delicado mecanismo de misericórdia, tinha se tornado um serviço de lavandaria sujo para os poderosos. A ironia era tão brutal que quase se podia saboreá-la. Entretanto, o auditor Gutierrez cheirava o sangue. A sua curiosidade tinha se transformado em certeza. Havia aqui algo grande. Algo que poderia catapultar a sua carreira medíocre. Ele não ficou no seu escritório. Vagueava pelos corredores, com um bloco de notas na mão, fingindo verificar o inventário dos extintores. Mas os seus olhos pequenos e astutos não perdiam nenhum detalhe. A chegada do deputado, as corridas das enfermeiras, a porta fechada da sala privada. O parto foi rápido e complicado. O corpo de Maria, enfraquecido pela desnutrição e pelo estresse, mal conseguia suportá-lo. O Dr. Morales teve de intervir pessoalmente. As suas mãos, que tinham salvado tantas vidas, agora trabalhavam para esconder um pecado que não era seu. Sofia estava lá, a ajudar. Segurava a mão de Maria, que se agarrava a ela com uma força desesperada. Nos olhos da rapariga não havia antecipação nem alegria. Apenas um terror cego. No meio de uma contração, Maria olhou para ela. "Não quero ver", sussurrou ela, com a voz quebrada pela dor. "Por favor, não me deixes ver." Naquele sussurro, Sofia ouviu o eco de todas as outras vítimas. O mesmo apelo. A mesma necessidade de apagar, de esquecer. Mas desta vez era diferente. Desta vez, a máquina do esquecimento não estava ao serviço da vítima, mas do carrasco. Às 2h17 da madrugada, em meio a um apagão causado pela tempestade, à luz das lâmpadas de emergência, nasceu um menino. Um menino, saudável, apesar de tudo. Ele chorou com uma força que parecia abalar os alicerces do hospital. Era um grito de vida em uma sala cheia de morte. Sofia foi a primeira a pegá-lo. Envolveu-o num cobertor. Por um instante, o pequeno corpo acalmou-se nos seus braços. Os seus olhos, ainda inchados, abriram-se e pareceram olhar para ela. Naquele momento, o universo de Sofia reduziu-se àquele pequeno ser. Tudo o resto desapareceu. O deputado, o auditor, o Dr. Morales, a burocracia, a lei, a moral. Tudo se desvaneceu. Só restava aquele menino. Um ser humano inocente, cujo único crime era existir. A mãe de Maria tinha se virado para a parede, tal como ela tinha pedido. Não queria vê-lo. Uma das enfermeiras, seguindo um protocolo não escrito, levou a criança rapidamente, antes que o choro alertasse mais pessoas do que o necessário. O Dr. Morales terminou o procedimento com Maria. O seu rosto era uma máscara de exaustão profissional, mas as suas mãos tremiam. Quando saiu da sala de cirurgia improvisada, o deputado interceptou-o no corredor. "Já está?" perguntou com a voz rouca. "É um menino. Os dois estão bem." "Ótimo", disse o deputado, sem um pingo de emoção. "Agora, a segunda parte. O pacote. Trate disso. Imediatamente. Não quero que amanheça neste hospital." Morales assentiu. Dirigiu-se ao seu escritório para fazer a chamada. A chamada para o convento de Sor Inês. A chamada que já tinha feito tantas vezes, mas que esta noite lhe queimava a garganta. E foi então que o auditor Gutierrez fez a sua jogada.
Ele estava à espera, observando das sombras. Viu a enfermeira levar o bebê. Viu a conversa entre Morales e o deputado. Entrou no escritório do diretor logo atrás dele, sem bater. Doutor Morales, disse ele, com um sorriso triunfante. A sua voz, normalmente queixosa, agora exalava uma confiança untuosa. Uma noite agitada, não é? Parece que temos um nascimento não programado. Isso vai desequilibrar completamente os registros de maternidade. Um problema contabilístico muito sério. Não era uma pergunta, era uma acusação e uma oferta. Morales olhou para ele. Naquele momento, viu o rosto do sistema em toda a sua glória. Não o sistema de leis e justiça, mas o sistema real, o da corrupção, da chantagem e da conveniência. Gutierrez não queria denunciá-lo. Queria uma parte do bolo. Queria usar esse segredo em seu próprio benefício. O diretor ficou sem palavras, preso entre um político poderoso e um burocrata rastejante. Sua conspiração de piedade havia se tornado uma farsa grotesca. Enquanto esses dois homens se enfrentavam num duelo silencioso de ameaças e insinuações, Sofia tomava uma decisão. Ela tinha voltado para o quarto de Maria. A menina dormia, sedada. A mãe tinha saído para fumar. E num pequeno berço, num canto, estava o bebê. Ele tinha sido limpo e vestido. Dormia. Sofia aproximou-se. Olhou para ele. Viu o rosto de uma criança sem nome. Um futuro fantasma. Um segredo que seria enterrado para proteger um homem poderoso. E a chama de raiva que sentira nos dias anteriores transformou-se numa supernova. Toda a dor, toda a frustração, toda a impotência que acumulara desde que chegara a Chiapas, cristalizou-se num único pensamento, claro e afiado como um pedaço de vidro. Não, desta vez não. Não esta criança. Não para eles. Se o sistema de Morales tinha sido corrompido, se o sistema da lei não servia para nada, então ela criaria o seu próprio sistema. Um sistema de uma única pessoa, baseado numa única lei, a decência humana. Ela agiu com uma calma que a surpreendeu a si mesma. Não houve pânico, não houve dúvida. Procurou no armário de suprimentos e encontrou uma bolsa de lona. Colocou fraldas, um par de biberões, uma lata de fórmula que sabia que guardavam para emergências. Em seguida, aproximou-se do berço. Com infinito cuidado, pegou o bebê. A criança nem se mexeu. Continuou a dormir, alheia ao cataclismo que estava prestes a provocar. Apertou-o contra o peito. Sentiu o calor do seu corpo, o cheiro da vida nova. Saiu do quarto. Caminhou pelo corredor com passos firmes. Não correu. Não se escondeu. Passou pela frente do escritório aberto do diretor. Morales e Gutierrez continuavam lá, envolvidos na sua negociação miserável. Morales viu-a. Ele levantou os olhos e os seus olhos azuis encontraram os dela. Viu o bebê nos seus braços. Viu a determinação no seu rosto. E por uma fração de segundo, o tempo parou. Sofia esperava que ele gritasse, que a impedisse, que desse o alarme. Mas ele não o fez. O Dr. Morales ficou imóvel, e no seu rosto exausto, Sofia viu uma expressão que nunca poderia esquecer. Não era raiva, não era surpresa, era alívio, uma rendição, como se ela, com o seu ato de loucura, estivesse a libertá-lo de um fardo que ele já não conseguia suportar. Gutierrez, de costas para a porta, não viu nada. Sofia continuou a andar. Atravessou o átrio principal, fracamente iluminado pelas luzes de emergência. O guarda dormia na sua cadeira. A porta automática, que funcionava com o gerador, abriu-se com um silvo. E Sofia saiu para a noite. A tempestade tinha acalmado. O ar estava limpo, fresco,
carregado com o cheiro da terra molhada. Sofia Mendoza, a enfermeira que tinha vindo para Chiapas para fazer o bem, acabara de cometer um crime federal. Acabara de sequestrar um recém-nascido. Não tinha dinheiro. Não tinha um plano. Não tinha para onde ir. Mas, pela primeira vez em muitos meses, sentia que estava a fazer a coisa certa. Enquanto se afastava pelas ruas escuras e vazias de San Cristóbal, com o pequeno pacote quente nos braços, ela não sabia que o verdadeiro caos estava apenas a começar. O grito da mãe ao encontrar o berço vazio foi o trovão que anunciou a nova tempestade. Uma tempestade de poder, medo e recriminações que faria a tempestade elétrica parecer uma simples garoa. O silêncio havia sido quebrado. E o som era o de um mundo desmoronando. O caos que se seguiu ao sequestro foi uma sinfonia de pânico e fúria. O grito da mãe de Maria ao encontrar o berço vazio foi o primeiro compasso. Foi um som animal, primitivo, que atravessou os corredores do hospital. O deputado, ao saber do ocorrido, perdeu toda a compostura. Deixou de ser um político calculista e tornou-se o que realmente era: um valentão com poder. O seu rosto ficou congestionado de raiva. Agarrou o Dr. Morales pela lapela da bata. "Encontre essa cadela e o meu filho!" gritou ele, com o rosto a centímetros do dele. "Se esse menino não aparecer, ou se essa enfermeira falar, juro que você vai apodrecer na prisão e o seu hospital de merda vai se tornar um estacionamento." O auditor Gutierrez, por sua vez, viu a sua oportunidade de ouro desaparecer. A sua alavanca de chantagem tinha desaparecido. Em pânico e para se proteger, fez o que todo bom burocrata faz numa crise. Redigiu um relatório. Correu para o seu escritório e começou a digitar um memorando urgente para os seus superiores em Tuxtla, detalhando graves irregularidades, possível subtração de um menor e obstrução à auditoria, pintando-se como um herói que havia descoberto a conspiração. Em meio a esse caos, o Dr. Morales manteve uma calma assustadora. A calma de um homem que já perdeu tudo. O ato de Sofia, aquela loucura impulsiva e suicida, tinha sido uma espécie de libertação para ele. Ela tinha quebrado o ciclo. Tinha destruído a sua rede, sim, mas também a tinha purificado da mancha dos poderosos. Com uma tranquilidade que enfureceu ainda mais o deputado, Morales chamou a polícia local. Ele relatou o desaparecimento de um recém-nascido e de uma enfermeira. Foi o seu último ato como diretor do hospital. A investigação que se seguiu foi um circo mediático. A história da enfermeira que rouba o bebê de um político poderoso era demasiado suculenta. Carros de reportagem de noticiários nacionais invadiram San Cristóbal. Repórteres com microfones perseguiam qualquer pessoa que usasse um jaleco branco. O sistema, que tinha sido tão preguiçoso e indiferente diante da denúncia de Sofia, agora agia com uma velocidade e uma brutalidade assustadoras. Não por justiça, por política. O deputado usou toda a sua influência. Recursos estaduais e federais foram mobilizados. A foto de Sofia e do bebê estavam em todos os noticiários, em todos os jornais. Ela se tornou a mulher mais procurada do México. A investigação, conduzida pelos homens do deputado, centrou-se numa narrativa simples. Sofia era uma mulher desequilibrada, uma fanática que se obcecou pelo bebê e o sequestrou. Mas, ao investigar Sofia, inevitavelmente, tiveram que investigar o hospital. E o relatório do auditor Gutierrez foi a gasolina que incendiou a pradaria. Os investigadores, procurando provas da instabilidade de Sofia, começaram a puxar os fios que ela mesma tinha descoberto.
Encontraram os arquivos falsificados, as inconsistências nos registros da farmácia, os diários da ambulância. O castelo de cartas do Dr. Morales, construído ao longo de 30 anos de silêncios e mentiras piedosas, desmoronou-se em questão de dias. Ele foi preso no seu próprio consultório. Não resistiu. Enquanto lhe colocavam as algemas, ele olhou pela janela para as montanhas. O seu rosto não demonstrava medo nem arrependimento, apenas um cansaço infinito. No interrogatório, ele tornou-se pela última vez o guardião dos segredos. Ele confessou. Mas confessou um crime à sua medida. Criou uma narrativa que protegia todos, menos ele. Ele admitiu ter dirigido uma rede de adoções ilegais. Disse que se aproveitava de raparigas vulneráveis das comunidades para roubar os seus bebés e vendê-los a famílias ricas. Descreveu Sofia como sua cúmplice, uma recrutadora que tinha decidido ficar com a mercadoria mais valiosa. Foi uma confissão monstruosa e brilhante. Ao declarar-se traficante de crianças, criou um vilão tão perfeito que o sistema não precisou de procurar mais. Desviou a atenção da verdade mais profunda e suja, a do incesto endêmico, a da violência sistemática contra as mulheres nessas comunidades. Nunca pronunciou a palavra incesto. Nunca revelou o nome de nenhuma das meninas que ajudara. Engoliu todo o veneno para que elas pudessem continuar vivendo, anônimas e a salvo da vergonha pública. Sacrificou-se. O convento de Irmã Inês foi invadido. As freiras idosas foram interrogadas. Aterrorizadas, negaram qualquer conhecimento. As crianças fantasmas que viviam lá, aquelas que tinham crescido sem nome e sem história, foram catalogadas, fotografadas e absorvidas pelo sistema de orfanatos do Estado. Tornaram-se números de arquivo. As suas vidas, nascidas de um ato de compaixão desesperada, foram apagadas e reescritas pela burocracia. O deputado, satisfeito, recuperou a sua imagem pública. Apresentou-se como vítima de uma rede criminosa. O seu crime original ficou enterrado sob o peso do escândalo que ele próprio ajudara a ampliar. O Hospital Geral de San Cristóbal foi purgado. Um novo diretor, um administrador de Tuxtla, sem qualquer ligação com a comunidade, foi nomeado. A sua única missão era garantir que os protocolos fossem seguidos à risca, que todos os formulários fossem preenchidos, que todos os diagnósticos fossem corretos, independentemente das consequências humanas. Um ano depois, uma menina de 14 anos chegou de uma comunidade remota. Ela estava grávida. O novo sistema funcionou perfeitamente. O Código Violeta foi ativado. O Ministério Público especializado em crimes contra a mulher foi notificado. Um inquérito foi aberto. Um número de processo foi atribuído. Seguindo o protocolo, a menina foi devolvida à sua família enquanto a investigação avançava. 2 semanas depois, ela foi encontrada no fundo de um barranco. O relatório policial concluiu: morte acidental por queda. O sistema registrou a sua tragédia com uma eficiência impecável. O horror estava agora perfeitamente classificado. O Dr. Morales foi condenado a 40 anos de prisão por tráfico de pessoas, crime organizado e uma dúzia de outras acusações. Morreu na prisão 6 anos depois, de um ataque cardíaco. Apenas um punhado de pessoas compareceu ao seu funeral. Helena, a velha enfermeira. Ramon, o do arquivo. Mais alguns. Os únicos que sabiam a verdade. Para o resto do mundo, ele morreu como um monstro. E Sofia? Sofia tornou-se uma lenda, um fantasma. Nunca a encontraram. Ela desapareceu com a criança. Há rumores, histórias que os velhos contam nos mercados.
Alguns dizem que ela conseguiu atravessar a fronteira e que vive em algum lugar dos Estados Unidos, com outro nome, criando uma criança que nunca saberá a verdade sobre a sua origem obscura. Outros contam que ela nunca saiu de Chiapas, que foi encontrada por uma rede de parteiras e curandeiras indígenas, mulheres que entendiam de segredos e injustiças, e que vive escondida nas profundezas da selva lacandona, protegida pelo mesmo silêncio que uma vez tentou quebrar. Ninguém sabe ao certo. O seu ato de rebelião apagou-a do mapa. Levou consigo um segredo e uma vida, deixando para trás as ruínas de um sistema quebrado e a pergunta que ainda paira no ar úmido dos altos de Chiapas: quem é o verdadeiro monstro? O homem que quebra a lei para oferecer uma misericórdia imperfeita? Ou o sistema que, cumprindo a lei à perfeição, não oferece misericórdia alguma? A resposta, talvez, esteja no silêncio. O silêncio que grita nos corredores de um hospital. O silêncio que esconde a verdade no coração das montanhas. O silêncio que nos recusamos a ouvir. Sou Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.